Essa história segue a vida de um protagonista que foi salvar a vida de uma mulher loira e acabou se tornando um vampiro invencível. Fala galera, aqui quem fala é o Batman e no vídeo de hoje eu iria iniciar um projeto do resumão completo da saga Monogatari em linha cronológica. Resumindo, nesse vídeo eu vou fazer o resumão dos 3 filmes de Kizumonogatari, que são basicamente o início de todo Monogatari. Então chega de conversa e bora logo para o vídeo. O anime começa com o protagonista subindo umas escadas e chegando até o terraço de um prédio. Ao chegar no terraço, o cara encontra um monte de corpos sinistros. E enquanto o protagonista estava andando por aquele local, ele reparou o sol e literalmente do nada ele começou a pegar fogo. E logo em seguida caiu do terraço. Assim a história volta um pouco e vemos o nosso protagonista, o famoso Koyomi Araragi, voltando de sua escola. Quando do nada ele vê uma garota de saia tomando aquele famoso golpe clichê do vento. Após isso, a garota foi até o Araragi e tentou conversar com ele. Mas ao maior estilo, o Araragi ignorou ela e foi indo embora. No entanto, a garota acabou chamando o Araragi pelo nome. E isso fez o Araragi perceber que aquela garota se tratava da Hanekawa Tsubasa, uma das alunas mais inteligentes da sua escola. Assim, enquanto os dois conversavam, a Hanekawa faz uma pergunta estranha para o Araragi, perguntando se ele acreditava em vampiros, e falou algo sobre existir um boato de uma vampira de cabelos loiros na cidade. Porém, o Araragi sequer levou a sério a conversa da Hanekawa e apenas pensou que esse boato era falso. Dito isso, a Hanekawa falou que estava surpresa pelo Araragi ser uma pessoa tão fácil de se conversar. Com isso em mente, ela perguntou o motivo dele não ter amigos ou coisas do tipo. Em resposta, o Araragi disse que isso tudo era porque ele não queria se importar com ninguém além dele. Após ouvir isso, a Hanekawa pegou o celular do Araragi e colocou seu número dizendo que agora ele tinha feito uma amiga. E depois da garota ter ido embora, o Araragi resolveu comprar alguns mangás especiais. O maior problema foi que na volta, o lugar onde o protagonista estava ficou todo sem luz, e do nada ele viu um rastro de sangue. Ao seguir o rastro de sangue, o Araragi encontrou uma mulher toda desmembrada. Essa mulher então começou a pedir o sangue do único humano que poderia ajudá-la, que no caso é o próprio Araragi. Após receber o pedido, o Araragi percebeu que essa mulher se tratava da vampira que a Hanekawa estava falando. Nesse momento, a mulher contou que ela era uma vampira com o nome Kissshot e implorou pelo sangue do protagonista, já que ela iria morrer se não conseguisse o sangue dele a tempo. Nesse momento, o Araragi ficou em pânico com todo esse discurso e por isso ele deixou a vampira sozinha para morrer. Só que para a surpresa da Kissshot, o Araragi acabou voltando para dar o seu sangue a ela. Nesse momento, o cara ficou pensando que iria morrer. Por conta disso, ele acabou dizendo que na próxima vida ele queria renascer como uma pessoa melhor. Dito isso, a vampira agradeceu o Araragi e meteu a dentada nele. E para a surpresa do nosso protagonista, ele acordou vivo ao lado de uma garotinha loira. Quando o Araragi olhou o seu relógio, ele percebeu que tinham se passado 2 dias. Só de olhar pro relógio bom desse queria, inveja. E depois de averiguar o local onde ele estava, voltamos para a cena do início onde o Araragi está entrando em combustão. Nesse momento, a garotinha loira foi lá e o salvou dessa situação. Feito isso, ela contou que o sol agora é o seu inimigo mortal e ele só sobreviveu a esse contato graças ao sangue nobre dela, que o faz se regenerar rápido o bastante para não morrer. Após receber a explicação, o Araragi reparou que a pequena garota é a própria vampira que ele ofereceu o seu sangue, a famosa Kissshot. Ao perceber isso, o Araragi perguntou o motivo dela estar em uma forma infantil. Em resposta a isso, a Kissshot disse que os seus membros foram roubados e por isso a maior parte dos seus poderes se foram, até mesmo a sua regeneração. Por conta disso, ela foi obrigada a usar um corpo menor. Dito isso, a Kissshot falou que poderia tornar o Araragi em um humano novamente, mas para fazer isso, ela teria que recuperar os seus poderes. Dito isso, a Kissshot deu a missão ao Araragi de recuperar os seus membros com os exterminadores de vampiros que atacaram ela. A Kissshot também contou que graças ao sangue dela, o Araragi tinha força para matar até alguns vampiros mais fortes, e que apesar dos caçadores serem fortes em grupo, o Araragi deveria dar um jeito de lutar com um de cada vez, já que individualmente eles eram mais fracos que ele. No entanto, ao chegar onde estava um dos caçadores, o Araragi acabou sendo cercado por todos os caçadores, e quando ele estava prestes a ser morto, um cara aleatório chegou do nada e salvou a vida dele. Esse cara levou o Araragi até o prédio onde estava Kissshot e revelou ser o tal do Oshino Meme, um especialista em coisas sobrenaturais, e o maior trabalho dele atualmente é ser um intermediador entre os monstros e os humanos. Além de revelar quem ele é, o Oshino foi lá e contou que a Kissshot é uma vampira muito famosa por matar outros monstros. E após revelar tudo isso para o nosso protagonista, o Oshino prometeu ajudar o Araragi a se tornar de volta um humano. E segundo o Oshino, se for necessário, ele vai usar até mesmo a sua força para separar os caçadores, já que assim o Araragi poderia enfrentar um de cada vez. No entanto, para fazer tudo isso, o Oshino cobrou uma simples taxa de 2 milhões de ienes. E depois de refletir um pouco sobre o valor, o Araragi resolveu aceitar. Assim a história dá um pulo para frente no tempo e já vemos o Araragi frente a frente com um dos caçadores. Esse caçador conta que se o Araragi vencer a luta, ele iria devolver a perna da Kissshot. No entanto, caso o caçador vencesse, ele queria a localização exata onde a vampira estava. Dito isso, a história volta de novo e vemos a Kissshot contando ao Araragi que um dos caçadores que ele iria enfrentar era um vampiro, e provavelmente ele seria o seu primeiro oponente. Para se preparar para essa luta, o Araragi foi na rua e pegou alguns livros de luta e ficou lá lendo. E enquanto ele estava lendo, a Hanekawa apareceu de repente.
Assim, eles conversaram um pouco e como já estava tarde, o Araragi pediu para ela voltar para casa. No entanto, a Hanekawa falou que ficaria mais um pouco. Ao ouvir isso, o Araragi meio que se irrita e começa a dizer que não queria mais que ela falasse com ele, já que ele nunca pediu para ela ser sua amiga nem coisa do tipo. Por conta disso, a Hanekawa ficou triste e foi embora correndo. Logo em seguida, o Araragi falou que iria fazer logo a sua missão. E dessa maneira voltamos para a cena onde ele está frente a frente com o tal do vampiro. Assim, a luta se inicia e no primeiro golpe, o Araragi já sai perdendo seu braço. Isso faz ele entrar em pânico e começar a correr. Porém, depois de correr um pouco, o Araragi percebeu que o seu braço já estava crescendo de novo. Por isso, ele atraiu o vampiro até o terraço do prédio onde eles estavam e deu um golpe surpresa no cara. No entanto, o cara imediatamente reagiu a isso e cortou os dois braços do Araragi. Mesmo assim, o nosso protagonista não se deu por vencido e começou a desviar de todos os golpes do vampiro. E ao chegar em um certo local, o Araragi acabou encontrando mais bolas de beisebol e com a sua força sobre-humana, ele conseguiu atingir o inimigo em cheio. Assim, quando ele estava prestes a matar o inimigo, o vampiro acabou desistindo e contou que iria demorar muito tempo para ele se regenerar daquele ferimento. Segundo esse vampiro, somente a Killshot e as pessoas que tinham o sangue dela conseguem se regenerar quase instantaneamente. Com tudo resolvido, o vampiro pegou e foi embora. Do nada, a Hanekawa apareceu e contou ter visto toda essa batalha. Após falar isso, ela mandou um discurso dizendo que sabia que o Araragi não era uma pessoa ruim e que ele certamente tinha se divertido enquanto conversava com ela. No entanto, o Araragi respondeu novamente que não se importava com a garota e até mesmo obrigou ela a fazer uma certa coisa imprópria. No fim, o cara acabou vendo que a Hanekawa é uma pessoa boa demais, por isso ele acabou se arrependendo do que fez. Com o arrependimento em mente, o cara acabou dizendo que vai ser o amigo dela e que ele estava apenas tentando afastá-la por conta da sua situação atual. Depois de resolver esse problema, o Araragi voltou até o prédio da Killshot e entregou a ela uma parte do corpo que ele tinha conseguido recuperar com o vampiro. E depois de obter a sua perna, a Killshot acabou crescendo um pouco. Um tempo depois disso, o Araragi foi lá e resolveu contar a Hanekawa que ele era um vampiro. Dito isso, a Killshot deu a próxima tarefa ao Araragi e dessa vez ele terá que lutar contra um meio vampiro que odiava todos os vampiros. Assim, ao iniciar a batalha, o Araragi percebeu que o seu inimigo tinha uma habilidade hackeada de se transformar em uma névoa. Por conta dessa habilidade, o Araragi não estava conseguindo atacar o caçador. Não só isso, mas ele estava tendo que desviar a todo instante de uma arma em forma de crucifixo do cara. O problema é que durante a batalha, a Hanekawa acabou chegando para dar apoio ao Araragi e sem nenhuma bondade, o caçador foi lá e deu um golpe mortal na garota. Vendo aquela cena, o Araragi acabou sendo tomada pela raiva e para vencer o caçador, ele foi lá e atraiu o cara para um estádio de areia. Daí, como a névoa do cara era um tipo de fase da água com areia toda espalhada aí, o caçador não conseguiu virar névoa. Assim, o Araragi começou a atacar o caçador e quando ele estava prestes a matá-lo, o Oshino o interrompeu e por mais 3 milhões de ienes, ele deu a dica para o Araragi salvar a Hanekawa. E a dica foi bem simples. O cara tinha que usar o seu próprio sangue imortal para regenerar o corpo dela. E por incrível que pareça, fazendo isso, o Araragi conseguiu salvar a vida da Hanekawa. Depois disso, com outra parte do corpo recuperada, a Killshot recuperou um pouco mais da sua força, ficando mais velha. Nesse momento, ela revelou que já estava quase imortal e que agora o Araragi deveria lutar contra o seu último oponente. E apesar desse cara ser um humano, ele é um sacerdote que conhece todas as táticas para matar um vampiro. Após ouvir isso, o Araragi foi até a Hanekawa e contou que ele não poderia mais desenvolvê-la nisso, já que da última vez ela quase morreu. Assim, a Hanekawa se despediu do Araragi e disse que esperava encontrar ele no próximo semestre da escola. No entanto, no dia seguinte a isso, o Ashino chegou no Araragi e contou que o sacerdote havia pegado a Hanekawa como refém. Ao ouvir isso, o Araragi foi de imediato até o local e, utilizando umas habilidades novas de vampiro, ele rapidamente salvou a Hanekawa e venceu rapidamente o sacerdote. Dessa maneira, o Araragi finalmente recuperou todas as partes que estavam faltando da Killshot. E durante uma conversa com o Oshino, o Araragi começou a achar tudo isso estranho, já que ele, com apenas uma fração do poder da Killshot, conseguiu vencer todos os caçadores com facilidade, e já ela, no seu poder máximo, não tinha conseguido vencê-los. Ao ouvir isso, o Oshino revela que ela não estava usando seu poder máximo. Dito isso, ele mostra que ele tinha roubado o coração da Killshot. E no fim, o plano do Oshino era que o Araragi lutasse contra ele pela última parte do corpo da Killshot. Porém, como o Oshino estava se sentindo muito mal por ter deixado a Hanekawa se envolver no meio de tudo isso, ele foi lá e entregou o coração da Killshot ao protagonista. E no fim, esse Oshino fez tudo isso para tentar manter um certo equilíbrio entre os humanos e os monstros. E o Araragi não entende nada. Dessa maneira, a Killshot finalmente recupera todo o seu corpo. E na hora de transformar o Araragi em um humano, a Killshot começa a hesitar, dizendo que o Araragi é o segundo servo dela. E o primeiro homem que ela tornou em um vampiro era alguém que ela confiava e tinha muito apreço. Porém, depois de alguns anos como um vampiro, o cara foi lá e se matou. Dito isso, ela conta que normalmente os vampiros se matam de tédio após os 200 anos de vida. E ela não é diferente de todos eles. E que ela já estava viva há mais de 500 anos de puro tédio. No entanto, no meio de todo esse tédio, esses últimos tempos que ela passou com o Araragi foram muito divertidos. Dito tudo isso, a Killshot perguntou se o Araragi estava preparado para ser um humano novamente. Em resposta, o Araragi disse que ele vai comprar algo para comer, já que ele tá com muita fome. O problema é que ao voltar, o Araragi encontrou a Killshot comendo um sacerdote que tinha atacado ela. Isso faz o nosso protagonista entrar em pânico e perguntar o motivo da vampira ter feito
feito isso com um humano. Em resposta, Quixote disse que se ela não fizesse isso, ela iria morrer de fome. É basicamente um ciclo natural da vida. Um vampiro precisa de um humano para poder se alimentar e sobreviver. Já o humano se alimenta de outros seres, podendo viver até mesmo somente de mato. Mesmo com uma explicação bem lógica da Quixote, o Araragi acabou entrando em um ódio sem fim por ela. Não só isso, mas ele percebeu que salvar a vida dela foi meio que um erro, já que agora ela vai ter força o bastante para comer vários humanos. Um tempo depois disso, a Hanekao foi até o Araragi e ela acabou descobrindo toda a situação. Nesse momento, o Araragi fala que não sabe o que vai fazer, já que a Quixote agora tem muito poder e basicamente vai ser impossível para qualquer caçador lutar contra ela. No fim, a Hanekawa fala que como o Araragi tem o sangue dela, ele deve ter alguma chance de lutar contra ela. Ao ouvir isso, o Araragi foi até o encontro da Quixote e contou que não iria deixar ela matar mais ninguém. E vendo que não tinha mais escolhas, o Araragi começou uma batalha com a vampira. No entanto, por terem uma habilidade especial de regeneração, nenhum dos dois estavam tomando nenhum dano. O dano tava acontecendo, né? Mas os caras se recuperavam em questão de segundo. E assistindo a intensa batalha entre os dois, a Hanekao acabou reparando uma coisa e foi até a vampira para falar. Porém, a vampira sequer deixou ela falar e já tentou matar a garota. Se não fosse o nosso protagonista entrar na frente e tomar todo o dano do golpe, a garota teria ido de vasco. Durante a batalha, o Araragi inventou de sugar o sangue da vampira. Nesse momento, ele reparou que o poder dela estava diminuindo. Ao ver isso, a Hanekao abre a boca e diz que era como ela pensava. E o que a Hanekao estava pensando? Bom, ela estava pensando que a Quixote queria ser morta pelo Araragi desde o início. Isso era meio que uma maneira de recuperar a humanidade dele. Dessa forma, com ela morrendo, a humanidade do cara seria restaurada. E quando a Quixote percebe que o Araragi e a Hanekawa já descobriram os seus segredos, ela resolve contar tudo e revela que durante todos esses anos, ela estava à procura de alguma forma de morrer. Porém, ao ser desmembrada por aqueles caçadores, ela meio que ficou com medo. E no meio desse medo dela, pela primeira vez em todos os 500 anos de vida dela, alguém foi lá e a ajudou. Por conta disso, a Quixote percebeu que ela queria morrer pelo bem do Araragi. Depois de ouvir tudo isso, o Araragi começou a chamar pelo Oshino, pois esse Oshino é brabo e o cara tem resposta pra tudo. Depois de ser chamado, o Oshino apareceu e revelou ter ajudado a Quixote nesse plano e ajudar o Araragi voltar a ser um humano. Para ele, esse plano estava perfeito, pois no fim, ele iria eliminar uma vampira muito perigosa. Dessa maneira, o equilíbrio iria ser mantido. Em resposta a tudo isso, o Araragi resolveu oferecer 5 milhões de ienes ao cara. Tudo isso para ele encontrar uma solução onde ele não teria que matar a Quixote e ela não iria ficar matando humanos para poder sobreviver. Após receber o pedido, o Oshino disse para o Araragi sugar todo o sangue dela, já que assim ela perderia todas as suas habilidades de vampiro. E o Araragi, no fim disso tudo, iria se tornar um humano com poderes de vampiro. Não só isso, mas ele, como humano, poderia servir de fonte de alimento para a Quixote. E apesar de, no fim, a Quixote ficar pedindo para o protagonista matá-la, ele resolveu ser um cara egoísta e salvar a vida dela. Depois disso, algum tempo se passa e o Araragi acabou encontrando a Hanekawa novamente. E nesse dia, ele explicou para a garota que ele agora é basicamente um humano comum com uma regeneração absurda. E a Quixote, bom, agora ela é uma garota pequenininha e basicamente agora ela precisa do sangue do Araragi para sobreviver. No fim, a Quixote ficou viva, mas está muito triste com essa situação. Porém, tem muita história para acontecer ainda. Então, se vocês quiserem as continuações da saga Monogatari, não esqueçam de deixar o like, compartilhar aí com o amiguinho,